Uma coisa que eu penso que é legal nessa parábola do joio e do trigo é uma parábola que eu uso muito nos atendimentos. Por quê? Aí eu vou contar para vocês uma interpretação livre que eu acabo fazendo e eu acho bem didático, que fica fácil entender e a gente traz para o nosso dia a dia, né? Fala assim, olha, porque senão fica tudo muito, não é palpável. A parábola é linda, mas eu faço uma interpretação livre e eu vou contar aqui para vocês, vocês vejam se faz sentido para vocês. Então vamos lá. Semente é lançada, ok? Semente é lançada, o inimigo planta o joio e é só na fase adulta que você vai separar o joio do trigo. E como o Pedro falou, o joio, ele não dá fruto. Tudo que a gente faz, o que Deus quer que a gente faça, é que a gente tenha uma vida que possibilite dar frutos. Não é assim? Para que não seja em vão. Ok. Então imagina assim, se a semente é lançada, imagina cada situação que a gente vivencia desde a infância como uma semente. Tudo que a gente vive na vida é uma semente em potencial. Por quê? Tudo que a gente vive pode dar frutos, ou não. O que o inimigo faz? Ele vai mudar a nossa interpretação do evento. Então imagina assim, a gente estuda em psicanálise, a maioria dos traumas são até 2 anos de idade. Até 2 anos de idade é plantado 1000 joios. Mas olha só, o cérebro ele está amadurecendo, ele está em desenvolvimento. A criança, ela tem um foco, é muito egocêntrica, é tudo ela. Tudo é para mim, tudo é meu, tudo sou eu que posso isso, eu que posso aquilo. Então, se eu contar para vocês, que eu já trabalhei em pronto-socorro, se uma criança de 5 anos chega porque ela amarrou um lençol e pulou da laje, vocês acham que ela queria morrer? Não, mas a imaginação dela diz que ela ia voar. E ela acredita que vai voar. Então, a criança tem umas fantasias e assim, se ela não tiver com quem compartilhar, ela acredita muito naquilo. A criança ainda tem amiguinhos imaginários, coisas que ela não consegue falar para o adulto, ela conversa, ela sozinha com um amigo imaginário, com um bonequinho dela, ela cria, tá? E nesse sentimento de egocentrismo, tudo voltado para ela, e uma imaginação que ela tem poder de resolver as coisas, então imagina, a criança tá lá chateada e vê os pais brigando. Então ela tá chateada porque os dois estão brigando. A princípio, nenhum ser humano gosta de briga. Se ela imaginar que ela poderia ter feito alguma coisa para evitar aquilo, que se aquele dia ela tivesse guardado o brinquedo e a mãe não ficasse brava com ela, no final do dia os pais não estariam brigando, tem filme nesse sentido, não sei se vocês já assistiram o Efeito Borboleta, é bem isso, tá? Você imagina que voltando, resolvendo aqui, aqui muda. Você volta lá, muda lá, aqui vai mudar. Mas vai mudar, mas nem sempre para melhor, a gente não tem esse controle. Mas a criança tem essa fantasia. Então tudo volta para ela. Minha mãe está bem, fui eu que fiz. Meu pai está mal, fui eu que fiz. Ou eu poderia ter evitado. Isso, vocês não têm ideia como constrói joio, porque a criança começa a sentir responsável por uma série de coisas. Se eu tivesse ido bem na escola, se eu tivesse tirado nota, se eu não fosse tão burro, então cria um sentimento de incapacidade, de incompetência, de vergonha. São esses joios que são plantados. O inimigo faz isso. Quando diz lá na parábola, na fase adulta, tá? Poxa, eu atendo adolescentes, 14, 15 anos, não é adulto. Mas se você começa a conversar com ele e mostra um outro lado, uma outra possibilidade, imagina assim, ser adulto é ter conhecimento, ter discernimento. E às vezes conversar com uma outra pessoa pode fazer isso. Né? Eu converso muito com adolescentes, as crianças elas falam tudo. Não sei se vocês já trabalharam em escola, vocês já viram isso, a criança conta tudo o que aconteceu na casa, ela é um livro aberto, ela conta mesmo o que ela está entendendo da situação. Tá? E eu converso muito com essas crianças e vou tentando mostrar um outro lado, como é que funciona isso, como é que é aquilo, porque tudo ela volta para ela, como se ela não servisse absolutamente para nada. Bom, essa interpretação é o joio que o inimigo planta. A situação não vai mudar, é aquela, mas você consegue de repente tirar o peso daquela situação. E com o discernimento, então uma fase madura, né, com conhecimento, aquilo pode gerar fruto. Vocês já ouviram falar que se você pedir paz para Deus, Ele vai botar uma guerra na sua frente para te mostrar que você tem condições de se manter em paz? Se você pedir força para Ele, Ele vai botar uma situação ali para te mostrar que você tem força.
Né? Então, tudo já está aqui dentro. Na palavra diz, não procure fora o que está dentro. Está tudo dentro. Mas como é que a gente vai descobrir todo esse potencial? Então, essa parábola, eu uso essa interpretação livre porque para mim faz muito sentido. Como que a gente vai pegar esse monte de joio que a criança, ela não precisa que alguém diga que ela é burra. É só falar que o outro é inteligente, ela vai entender já que ela é burra. Porque se ela fosse inteligente, estariam falando para ela também, porque falam para o outro. Se não falam nada para ela, logo ela é burra. Se falam que o outro é bonito e não falam nada para ela, ou ela não existe, ou porque ela é feia. Porque se ela fosse bonita, o elogio também viria para ela. E eu vou dizer para vocês, antigamente existia um ditado popular que era assim, não se pode elogiar que estraga. Já viram isso? Não elogia que estraga. Poxa, não pode elogiar? Como é que a criança vai saber se está fazendo certo ou não? Não precisa encher a bola, falar que ela é o máximo, mas fala para ela, poxa, que legal, gostei disso que você fez, parabéns. Porque se você não reforçar ou dizer que aquilo está certo, ela vai na tentativa e erro. E a criança quer ser vista, reconhecida e gratificada. Se é bom ou não, se é para o lado bom ou não, ela não tem esse discernimento. Né? Tem até um político que uma época dizia, falei bem, falei mal, mas falei de mim. É mais ou menos isso. Se ela só é reconhecida no lado negativo ou fazendo coisas erradas, que é o que chama atenção, a tendência dela é repetir isso, porque é o que chama atenção. Né? Quando a gente deveria inverter isso. E às vezes eu brinco e falo assim, nossa, quem que inventou dito popular? Na desgraça que se une, né? Umas coisas loucas assim. Por que quem tem que unir na desgraça? Né? Deve ser o inimigo. Tá bom?